Todo o nosso objetivo é criar um protótipo, que é o nosso clone, a nossa moldeira individual dentada. Se eu não faço, por exemplo, prótese imediata há mais de 20 anos. Por quê? Porque toda prótese eu transformo numa prótese total. Se o paciente vem com uma PPR, que vai perder os seus dentes de suporte, eu transformo numa total. Se ele vem com uma fixa, que ele vai perder, eu transformo numa total. E aí depois eu vou clonar e fazer o meu clone. Por quê? Eu não quero fazer uma imediata, que daqui 2, 3 meses ela está caindo, eu preciso reembasar. Eu quero trabalhar tudo no consultório, diminuindo o custo do paciente, acelerando, né, podendo fazer uma extração seriada, se eu quiser, ou tudo junto. Ou seja, eu tenho maior amplitude de decisões clínicas do que eu fazer uma imediata que eu tenho que extrair todos de uma vez, sou obrigado, e às vezes eu nem observei como será a reparação desse paciente, então eu gosto de fazer, sempre transformar numa PT. E o paciente, só não dá para fazer a clonagem quando o paciente chega sem nenhuma prótese, sem nenhum dente. Aí não dá para fazer, mas o resto, todos esses casos que são 99% ou mais, né, porque nos últimos 20 anos, eu acho que eu atendi um paciente ou dois que veio sem nada, sempre ele tem uma prótese antiga, ou ele tem uma PPR, ou provisória, ou de grampo, que ele perdeu uma fixa, e a gente sempre vai transformar em PT e depois clonar. Recuperar a borda e clonar. Uma prótese quebrada que perdeu uns pedaços, nós fazemos um modelo anatômico, recuperamos o que foi perdido nesse modelo e reembasamos, testamos e depois vira clone. Uma prótese que não tem a borda ideal, a gente recupera a borda e depois vira o clone, a borda vem para cá. Nunca nós vamos usar, não precisamos usar corrigir a borda do clone, não usamos Godiva, não usamos silicone, não usamos nada, só a pasta, porque já está edificada essa borda, essas aberturas de frenos híbridas. E hoje eu escolhi esse aqui para falar hoje com vocês um pouco mais. Por quê? Porque isso é o nosso dia a dia. Prótese com DVO baixa, nós vamos recuperar a DVO na própria prótese do paciente. Vejam que até abriu a mordida aqui, e quando esses músculos estão condicionados, o rosto está em harmonia com uma nova DVO, você clona e você passa essas informações para os clones. Eu vou mostrar um caso para vocês, ok? Então, pessoal, olha só que interessante. Esse caso, nós recuperamos a borda. Aqui atrás estava subestendido, nós acrescentamos. Observem todo o trabalho de frenos híbridas. Aqui eu tenho um freno labial que deu 2 sulcos. E aí, o paciente usou isso aqui, não machucou, está tudo bem, está com retenção, está com estabilidade, clonamos. E agora eu tenho uma moldeira individual dentada. A imagem, agora, depois que eu moldar, vai ser muito parecida com essa, apenas um refino, porque aqui eu usei um material Neutroliner, um reembasador rígido, mas não é um material de moldagem. E agora eu vou fazer um material de moldagem aqui. Então, ele vai me dar um refino muito melhor do que o material reembasador, mas é um refino apenas. E para a gente reconstruir essa prótese, nós temos que dominar 2 materiais, basicamente. Nós temos que dominar a resina acrílica ativada quimicamente, seja ela incolor, seja ela rosa, seja ela da cor do dente. Eu uso as resinas mais baratas que tem, então eu uso a da Clássico, a Dencor, quando eu quero mexer na estética. Por quê? Porque eu preciso de uma resina de um ótimo tempo de trabalho. Eu não posso trabalhar com Duralay da cor do dente, com resinas que são de baixa contração, porque elas são resinas para nylon, elas são resinas rápidas. Então, eu preciso de uma resina com bom tempo de trabalho. Então, eu gosto de usar a Jet da Clássico, rosa, incolor, e a Dencor, são resinas baratas. E eu gosto de usar a Neutroliner para o reembasamento. E ontem vocês viram, se não, quem não assistiu, vejam, com o mesmo material, você vai poder recuperar a borda, com essa resina numa fase um pouco mais adiantada, você vai poder recuperar a área basal
uma fase mais adiantada, e depois você recuperou, você vai fazer um reembasamento numa fase mais inicial. Então, você vai fazer toda uma reconstrução da sua prótese com uma resina específica para em boca. Ah, por que que você não usa essa? Porque essa é extremamente agressiva. Ela tem crosslink, esse líquido, e o monômero dessa resina é um monômero atenuado. Ele tem uma reação exotérmica menor, ele tem menos ardor, ele é uma resina específica para reembase direto em boca. Osmar, por que que você não usa um silicone? Por que você não usa o condicionador de tecido? Por que você não usa uma resina resiliente? Nunca. Nunca, Osmar, nunca, nunca uso. Por quê? Porque eu falei para vocês que eu quero reembasar uma vez só e estabilizar esses tecidos. Se eu usar um material que daqui 3 dias sofreu lixiviação, que é a perda dessa maciez por absorção de água e perda de substâncias plásticas, ele absorve corantes alimentícios, ele não tem uma boa adesão à resina, então ele descola, mesmo com adesivo ele descola, ele contamina, então eu não estou estabilizando o tecido, eu vou ter que repetir esse reembasamento. Então nós fazemos um único reembasamento, nós estabilizamos os tecidos, e aí quando está tudo bem, inclusive se você toda hora ficar reembasando, como é que você vai acertar a mordida? Cada hora que você reembasa, muda um pouquinho a mordida. Então, é importante dominar esse material e a gente faz uso dele em várias consistências para recuperar, para reconstruir essa prótese, e o uso dessa resina quando eu vou recuperar a área basal no modelo de uma técnica indireta, que nem no caso daquele conserto lá, ou uma prótese subestendida que eu preciso de um modelo anatômico para poder recuperar e depois reembasar. Então, eu vou usar essas resinas quimicamente ativadas, e essa da cor do dente eu vou mostrar para recuperar a DVO diretamente na boca do paciente. Então, deixa eu mostrar para vocês, né, uma recuperação da DVO, né, usando uma resina quimicamente ativada. Então, pessoal, o que eu quero que vocês entendam, tá? E não sou eu que estou falando, é a clínica que está falando agora, tá? Eu, nos meus 34 anos de formado, eu nunca abandonei a clínica, né? Eu sempre estive presente, embora seja um pesquisador, fiquei 13 anos no mestrado dando aula na Mandic, na prótese, participando de banca, mas, pessoal, a clínica é soberana. Quando você vem um paciente nessas condições, com grande perda de dimensão vertical, protruindo a mandíbula, não há Cristo que consiga manipular esse paciente. Porque o pterigoideu lateral está sendo contraído toda hora para ele morder lá na frente, e ainda de uma maneira assimétrica. Não, você não vai conseguir manipular um paciente que está com uma posição mandibular adaptativa e patológica, eu diria, porque está causando estiramentos de ligamento, o músculo não está no seu vetor ideal de força. E aí, pessoal, e eu sempre faço na inferior, quando é dupla, nós asperizamos muito pouquinho os dentes, colocamos ali a resina Dencor, né? E nós não levamos para a boca e pedimos para o paciente morder. Nós vamos lá, vamos trabalhando com essa resina, e quando ela está numa fase mais adiantada, da plástica quase indo para a borrachoide, aí sim, você passa ali numa água morninha, o paciente encosta de levinho, se você quiser, e tem várias técnicas, né, para a gente ver a dimensão vertical. Eu já comentei em algumas lives sobre uma técnica que eu gosto muito, que chama simulação imediata, mas não importa, você usa a sua técnica que você está acostumado, e aí vai lá, leva na água quente, acaba de polimerizar, e sabe o que você faz? Você tira as cúspides, você deixa apenas um ponto de contato da palatina do superior. Então, essa prótese, além de você restabelecer a DVO, ela vai funcionar como uma placa mil relaxante para que reposicione essa mandíbula no sentido horizontal, e essa mandíbula também possa eliminar essa tendência de protrusão. Então, quando o paciente usa isso aqui, a partir de uma semana, mais ou menos, você já tem outro resultado se você for manipular ele. Só que existe uma coisa melhor ainda do que a manipulação, que é você fazer a clonagem. Então, pessoal, quando você
tem o que nós chamamos de harmonização facial por restabelecimento da DVO e restabelecimento do suporte labial, e eu brinco com o pessoal que existem alguns termos na odontologia que se apropriam, né? Ah, eu faço estética, né? Outro dia um aluno perguntou, você faz estética? Eu falei, faço, eu faço prótese total. Não, eu quis dizer facetas, mas quem disse que faceta, estética é só faceta, né? Para mim, isso daí é estética, né? Você faz harmonização, osmar facial? Faço, olha aí, eu faço prótese total, eu restabeleço a DVO do paciente. Não, eu estou falando de injetar. Ah, tá. Mas quem disse que esse nome harmonização facial é exclusivo de procedimentos invasivos? Esse é um procedimento não invasivo, né? Nós restabelecemos a prótese total nova do paciente com um novo suporte labial e uma nova DVO. Eu duvido que uma harmonização facial invasiva tenha esse resultado. Mesmo cirurgia plástica, não tem. Né? Por quê? Porque o colapso é muito grande. Não adianta eu injetar as coisas aqui, porque a ponta do nariz não vai subir desse jeito. Porque o espaço entre a ponta do nariz e o lábio está faltando a altura do terço inferior da face. Então, se você acredita, ou acreditou até hoje, que esse paciente que nos procura com perda de DVO, assimetria facial, porque ninguém perde DVO, e ficar no centro. Ele perde e entorta para um lado, isso você pode ter certeza. Se você acredita que você vai tirar essas próteses que têm 30, 40 anos da boca, vai fazer o plano de orientação, tá? E vai manipular e vai conseguir uma oclusão estável, olha, você está redondamente enganado. Porque esse paciente está doente, então nós vamos recuperar a DVO, começar a fazer com que esses músculos trabalhem nos seus vetores de força ideal, fazer com que esse paciente comece a deglutir de uma maneira mais fisiológica. A sua língua aqui, que está totalmente achatada no sentido horizontal, né? E espalhada no sentido horizontal e achatada no sentido vertical, aqui mudou completamente a língua, que é um músculo. Ela tem mais espaço vertical e menos horizontal. O próprio lábio, né? Então, tudo isso, pessoal, não tem maneira melhor do que você experimentar. Então, se você acredita, né, que você vai pegar esse paciente, manipular ele, né, fazer moldeira, fazer plano de orientação, manipular, grampear, e você vai conseguir uma bela de uma oclusão estável, é muito difícil. Agora, com o clone, se nós trabalharmos como se ele fosse dentado, recuperar a DVO e depois nós replicarmos esse planejamento, é muito mais fácil.